Os mais importantes foi o apóstolo Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu. Não foi esse o escritor da presente carta, porque ele foi morto no início da perseguição da igreja, lá em Atos 12, 17. O outro Tiago, conhecido e famoso entre outros, é o Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, ou meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Este sim foi aquele que escreveu a presente carta. Nós podemos ver nas Escrituras Sagradas que tanto ele quanto Judas eram irmãos do Senhor Jesus Cristo. Judas, que foi o escritor da epístola com seu nome. Judas é uma epístola com um único capítulo, um livro antes de Apocalipse. Em Marcos ou Mateus 13, 55, nós verificamos assim: de onde vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde vem isso? Verificamos então que Tiago, que escreveu a carta de Tiago, ou epístola de Tiago, alguns autores fazem uma celeuma, querendo definir o que é uma epístola, o que é uma carta. Eu sou do posicionamento, como outros, de que são coisas sinônimas, e tanto faz você chamar de carta como de epístola. O escritor, então, da carta de Tiago é o irmão do Senhor Jesus Cristo, que se converteu provavelmente depois da ressurreição de Cristo Jesus, porque o texto bíblico diz que os seus próprios irmãos não criam que ele era o Messias. Havia uma incredulidade dos seus próprios irmãos, filhos de Maria, posteriores, de que ele era o Messias. Mas em 1 Coríntios 15, 7 diz que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu a Tiago, e Tiago veio a ser uma pessoa importante, o líder, o pastor da igreja de Jerusalém, o principal líder da igreja de Jerusalém. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 1, sobre o tema Fazendo Sua Vida Melhorar. Vamos ler o texto bíblico então. Eu convido que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Diz assim o texto bíblico. Nós estaremos lendo todo o capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 9. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca,
a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Versículo 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Versículo 16. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Versículo 19, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Assim como estamos, oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Carecemos, Pai, da iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, venha nos dar o entendimento. Pedimos também que toda a mente e coração se volte a Ti nesse momento. E rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Para quem Tiago estava escrevendo esta carta? O texto diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. As 12 tribos devem ser entendido de uma forma simbólica, representando a totalidade do povo de Deus. Vamos pensar que, voltando o tempo atrás, quando Israel ou o reino do norte foi destruído, as 10 tribos foram aniquiladas, sobrando só as 2 tribos do reino do sul, Judá e Benjamim. Ou seja, teoricamente, apenas mais 2 tribos se mantiveram. Mas é comum as escrituras sagradas se referirem às 12 tribos. O Apocalipse, essa linguagem é encontrada. E sempre quando nós observamos essa linguagem, devemos entender que isso simboliza a totalidade do povo de Deus. No caso, a igreja. Tiago estava escrevendo para aqueles cristãos que estavam dispersos no antigo Império Romano, no antigo mundo daquela época. Esses cristãos que se converteram quando estiveram no Pentecoste, Atos capítulo 2, os irmãos se lembram, e eles estavam reunidos, e ali, com a descida do Espírito Santo, houve grandes conversões de 3.000, de 5.000 e assim por diante. Mas muitos desses voltaram para suas regiões de origem.
E aqueles que não voltaram depois, através da perseguição, eles foram expulsos de Jerusalém e se espalharam para o mundo antigo. E para estes, então, é que Tiago está se escrevendo aqueles cristãos convertidos que eram judeus no mundo antigo. E qual que é a mensagem que ele transmite inicialmente a esses cristãos e a nós também? E nós vamos separar em 4 temas principais nesse primeiro capítulo. Nós vamos falar de provação e tentação. Nós vamos falar de sabedoria. Nós vamos falar da prática da palavra e nós vamos falar da verdadeira religião. Primeiramente, provação e tentação. Do versículo 2 ao 4 já começa dizendo assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Mas é interessante que aqui começa dizendo, Tiago, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. O que ele está dizendo é isso mesmo. Ele está falando assim, vocês devem ficar alegres, porque vocês estão passando por dificuldades e por provações. Alguém talvez esteja pensando, será que não está Tiago equivocado, ou nós não estamos entendendo bem? Porque isso não está muito de acordo com que nós ouvimos isso na televisão, que nós ouvimos isso na internet, com que está se pregando popularmente nos dias de hoje. Isso não está muito de acordo, parece que isso não está batendo muito. Porque eu quero ir para a igreja, mas não é isso que eu quero ouvir. Essa mensagem não é muito agradável. Será que não estamos entendendo bem? Será que isso é uma mensagem que está isolada no versículo? Sabemos que não podemos tirar uma doutrina de um só versículo. Talvez Tiago estivesse equivocado. Não. Esta é a pura palavra de Deus. E é isso mesmo que ele está falando. E essa palavra encontra ressonância em outras partes da Bíblia. Está condizente. Está de acordo com a mensagem bíblica. Vamos ver isso. Olha o que diz lá em Romanos 5, 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. Olha o que diz lá também em 1 Pedro 1,6. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Evidentemente que essa mensagem não está de acordo como o pastor Rodrigo denominou no nosso acampamento de jovens, de evangelho Nutella. O evangelho Nutella é o evangelho popular. Então o evangelho Nutella é como eu me sinto, o que é agradável a mim. O evangelho Nutella, você espera receber boas mensagens de incentivo, de fé. Você é cheio de mensagens de autoajuda, positivista, frases de efeito, né? Tipo frases de para-choque de caminhão. Então esse é o evangelho Nutella. No evangelho raiz, segundo classificação do pastor Rodrigo no acampamento, né? É o evangelho onde nós conhecemos a Deus.
nós procuramos conhecê-lo, nós procuramos saber o que ele espera de nós e qual é a sua vontade. Então, se podemos classificar assim, Tiago é um evangelho raiz, porque ele fala o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus quer, e não como eu me sinto, o que eu quero, o que eu desejo. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com textos assim, que contradizem a onda desse mundo, que vai contra o que se prega normalmente nos nossos dias, muitas vezes nós ficamos sem saber o que pensar, o que sentir. Mas o próprio texto nos explica o que isso significa. Vamos lá então. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Ainda não estamos convencidos, parece, porque você vai visitar uma pessoa que está enferma, você vai visitar uma pessoa que está em dificuldade, alguém que está desempregado, você vai falar, não, meu irmão, fique alegre, você tem que se alegrar com isso, com essa provação que você está passando. Aí nós perguntamos, será que os personagens bíblicos se sentiam assim, diante das provações? E que isso é algo fácil? Que isso é automático na vida do cristão? Não. Não é fácil, não automático, e nem é sempre assim que nós nos sentimos. Eu vou dar um exemplo. Olha o que diz o salmista no Salmo 73, 13, entre outros salmos. Ele fala assim, foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Nesse salmo, o contexto é o seguinte, ele estava vendo o ímpio, ele estava vendo a pessoa que não servia a Deus, e ele estava olhando para essa pessoa, e essa pessoa estava prosperando, essa pessoa estava indo bem, essa pessoa tinha saúde, e ele fala, para mim, só vem o sofrimento, para mim só vem a dificuldade, a cada manhã eu sou castigado. Esse era o sentimento dele, e não somente dele. Muitos salmos de Davi expressam esse sentimento também. Será que estavam eles certos? Não. Se você ler todo o Salmo 73, como nós lemos pela manhã, vão verificar que o salmista, depois de ter esse desabafo, ele chegou às conclusões corretas e adequadas sobre Deus. Ora, então, se nós não temos esse sentimento, se esse sentimento não é fácil, se quando passamos por dificuldades, muitas vezes não conseguimos expressar alegria com Deus por isso, o que então está acontecendo? O que nos falta? Eu diria que essa alegria só pode ser atingida quando tivermos convicções muito claras de quem somos e de quem é Deus. Quando tivermos convicções e soubermos que Deus é por nós, que Ele está ao nosso lado, que Ele é bom, independente das circunstâncias. Não é isso que nós cantamos? Deus é bom. Então, quando essas convicções estiver no nosso coração, então nós podemos ter alegria, mesmo ou independentemente das circunstâncias, porque aí nós vamos ter na mente e no coração, sabendo que Deus é um Deus de propósito. E aquilo que Tiago fala aqui,
Então, aos poucos, vai entrando na nossa vida, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ou seja, as provações cumprem os propósitos de Deus. Cumpre propósitos para que no fim sejamos abençoados. Para que no fim tenhamos crescimento. Para que sejamos mais íntegros. O texto diz para que sejamos perfeitos. Então, as provações, elas cumprem o propósito de Deus. E se elas cumprem o propósito de Deus, e lá na frente isso vai reverter em bênção, então nós antecipamos a alegria. É isso que o texto está dizendo. Nós podemos antecipar essa alegria, porque Deus está trabalhando comigo. Deus está trabalhando com você. Amém? Mas há uma outra coisa aqui que não pode ser confundida. O texto fala de provação, mas o texto fala de tentação. O que seria a tentação? Vamos ver o que o texto diz. Versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. São duas coisas diferentes. A provação está sob o controle de Deus, e é algo que está de acordo com a vontade de Deus, que cumpre os propósitos de Deus, mesmo que ela tenha vindo de outra parte, vamos assim pensar. Já a tentação é algo humano, nosso. A tentação é gerada pelas nossas cobiças. A tentação vem do nosso coração. Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados muitas vezes porque nós temos um coração mau, porque nós temos um coração cobiçoso, porque muitas vezes nós somos materialistas, nós somos consumistas. Isso que nos leva a ficar tentados por ter alguma coisa, por fazer alguma coisa. A tentação é produzida pela nossa cobiça, que dá luz ao pecado e que gera a morte. Provação é algo que está sob o controle de Deus, dentro dos propósitos de Deus, dentro da vontade de Deus. A tentação é algo que é produzido muitas vezes pela nossa natureza decaída do pecado, a qual nós precisamos controlar. O que disse Deus a Caim? Quando Caim estava com a intenção má no coração, desejando matar o seu irmão, Deus falou, o pecado jaz à porta, ou seja, o pecado está aí, mas cabe a você dominá-lo. O pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. Precisamos, então, dominar as tentações para que se evite o pecado. A primeira parte, então, da carta de Tiago, que é uma carta bastante interessante, porque é conhecida até como provérbio do Novo Testamento. É um conjunto, uma coletânea de ensinamentos práticos para o dia a dia. Alguns não compreendiam muito bem o texto de Tiago, falando que Tiago era uma pessoa que defendia as obras em prejuízo da fé. Isso foi um mau entendimento, evidentemente, sobre a epístola, a carta de Tiago. Porque o que Tiago queria ensinar é que a fé é algo prático, que a fé é algo que deve ser vivenciado.
E ele dava conselhos, instruções de como devemos viver e de como devemos viver melhor. E o segundo conselho, instrução, que ele está dando aqui no primeiro capítulo, é sobre a sabedoria. Do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. A sabedoria é algo extremamente importante. Todos precisam de sabedoria para viver. Todos precisam de sabedoria para tomar as decisões do dia a dia. Todos precisam de sabedoria para como proceder na sua vida. Mas sabe qual o impedimento de não adquirirmos a sabedoria? É que muitos de nós não reconhecem que precisamos dela. Porque é muito difícil, pense um pouco, você falar que assim, eu sou um tolo, eu fui um idiota. Isso é muito difícil, mas é necessário. Porque se nós não reconhecermos que precisamos da sabedoria, nós não vamos pedi-la. E se nós não pedirmos, não vamos adquirir essa sabedoria. O reconhecimento que precisamos dela é fundamental, é essencial para adquirir a sabedoria. E é interessante uma coisa, a sabedoria é dada. Não tem aquilo assim, bom, eu vou ver se essa é a vontade de Deus. E se for a vontade de Deus, Ele vai conceder. Geralmente é assim nos demais pedidos. Talvez você esteja pedindo por uma questão material, estou pedindo pelo um carro novo. E tem essa questão de que os nossos pedidos têm que estar em consonância com a vontade de Deus, para que eles possam ser atendidos, ok? Agora, quando nós pensamos em sabedoria, o texto diz que já está de acordo com a vontade de Deus que todos tenham sabedoria. Essa questão já é eliminada. Então, Deus deseja que você tenha sabedoria. Ele quer que você tenha sabedoria. Então, se Ele deseja, se Ele quer, o que precisamos fazer? Pedir. Mas tem uma condição só. Qual que é? Fé. Olha o que o texto diz. Peça, versículo 6, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a onda no mar impelida e agitada pelo vento. Peça, porém, com fé, crendo de que Deus vai conceder. O único requisito, então, para que possamos obter a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, é pedir, mas pedir com fé. É interessante como Tiago vem qualificando o significado de fé, desmentindo a ideia de alguns de que ele fala que as obras são mais importantes que a fé. Nós vamos ver isso mais para frente nos demais capítulos, mas pelo contrário, ele enfatiza a fé como algo concreto, como algo real, como algo que você tem que viver. Então você tem que pedir, crendo que Deus vai lhe conceder, sem duvidar. Mas vamos pensar o que significa sabedoria. Onde que podemos encontrar uma definição do que é a sabedoria? Em Provérbios. Olha o que nos diz Provérbios, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 6.
Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Se você tem sabedoria, você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, sabedoria está ligada ao temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, diz em Provérbios. Quando nós temos sabedoria, nós vamos encontrar o conhecimento de Deus, o conhecimento do próprio Deus. Aliás, você está aqui essa noite, e o propósito seu de estar essa noite aqui, essencial é conhecer o próprio Deus. Não quero que você saia daqui conhecendo um pouquinho mais de história ou de teologia, mas quero que você saia daqui com conhecimento do próprio Deus. Porque o nosso conhecimento bíblico nos leva ao conhecimento de Deus. Amém? E a terceira instrução do primeiro capítulo é a respeito da prática da palavra. Do versículo 22 ao versículo 25 diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Os espelhos da época não eram como os espelhos dos dias de hoje. Os espelhos da época de Tiago eram espelhos metálicos, que eram polidos, e eles eram colocados na horizontal. Então a pessoa vinha, se debruçava e olhava. E ela olhava a sua aparência, como nós fazemos nos dias de hoje. Vamos lá no espelho, damos uma olhada superficial de como está a nossa face e o nosso cabelo e vamos embora. É verdade que às vezes até esquece, né? Às vezes eu até esqueço disso e eu estou na rua lá, meu cabelo não está muito agradável, né? Depois que você vai ver isso. Mas não podemos ser como pessoas que olham no espelho e depois se esquecem. Não podemos ser pessoas que apenas têm um contato superficial com a sua aparência e pronto. Esse olhar no espelho remete a uma superficialidade, a qual não deve ser tratada a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser tratada com superficialidade. Não podemos dar uma olhadinha na palavra de Deus e se esquecer dela. Ela precisa estar no nosso coração. Ela precisa estar no nosso dia a dia. Precisamos vivenciá-la. E só podemos fazer isso quando há uma meditação. Salmo capítulo 1. Meditar na palavra. E essa meditação é que vai produzir mudanças. Aquelas pessoas no primeiro século olhavam para o espelho metálico que ficava na horizontal e depois se esquecia. Nós também olhamos para os nossos espelhos e vamos embora. Mas com a palavra de Deus nós devemos nos debruçar diante dela, para que ela nos revele quem nós somos, pecadores carentes de Deus, e que ela nos revele quem é Deus, santo, justo, poderoso, salvador, entre outras coisas. A palavra de Deus então vai revelar quem somos nós e quem é Deus. A palavra de Deus é um espelho para nós, mas não um espelho que damos uma olhada e vamos embora, mas um espelho onde nós vamos verificar atenciosamente quem nós somos e quem Deus é.
Por isso que precisamos praticar a palavra. Não podemos lidar com a palavra de forma superficial. Não podemos lidar da palavra como uma caixinha de promessa, tirando só aquilo que nos interessa, aquilo que é bom para nós. A palavra de Deus, ela precisa ser lida, estudada, meditada, para que nós possamos praticá-la a cada dia. Essa é a advertência que nós encontramos aqui no primeiro capítulo de Tiago. E a última advertência, e a última instrução, diz respeito à verdadeira religião, do versículo 26 e versículo 27. Diz assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. É interessante que ele começa a falar sobre esse assunto. Ele fala: se alguém supõe ser religioso, se alguém diz ser religioso, se alguém é religioso nas suas convicções, então saiba que a verdadeira religião é essa. E ele diz: se alguém supõe, mas não refreie sua língua, isso nós vamos estudar melhor no capítulo 3. Alguns temas os irmãos perceberam que passei, mas também os irmãos devem perceber que o capítulo 1 traz um resumo, e alguns desses temas vão ser destrinchados ao longo da carta de Tiago, e nós teremos oportunidade de estudar alguns temas que não ficaram aqui no capítulo 1, que não foram vistos, mas nós vamos ver lá na frente. E sobre a língua é um deles. Então, quem não refreia a sua língua e se supõe religioso, na verdade, está se enganando a si mesmo. Qual seria, então, a religião do cristão? Seria o cristão uma pessoa religiosa? Teríamos uma religião? Vamos pensar um pouquinho. A própria palavra religião, ela significa religar, uma ideia de religar o homem a Deus. Então, a religião não cumpre com o seu propósito de religar o homem a Deus. Então, inicialmente, a religião é incapaz de fazer o que ela propõe, que é religar o homem a Deus. O homem não consegue se religar a Deus, porque só Deus que se religa ao homem através de Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que mandou o seu Filho Cristo Jesus. Então a iniciativa partiu de Deus. Se não fosse Deus, estaríamos terrivelmente perdidos. Mas pelo seu amor, Deus tomou a iniciativa e através de Cristo Jesus veio resgatar, veio religar o homem a si mesmo. Deus estava em Cristo para religar o homem a Ele. Então, a tentativa, a proposta da religião não se cumpre, seja qual ela for, independente da sua origem, independente dos seus rituais, independente das suas regras, independente das suas crenças, das suas liturgias. Nenhuma religião cumpre com o propósito de se religar a Deus, porque isso é impossível ao homem. Mas Deus, sim, se religou a nós através de Cristo Jesus. E recebemos grande salvação, não merecendo, sendo nós pecadores. Deus nos amou e se entregou por nós em Cristo Jesus. Por isso que nós devemos nos alegrar. Por isso que nós devemos nos regozijar mesmo nas provações.
porque nós recebemos também uma grande salvação. Então qual seria então a nossa religião? Deveríamos ter alguma religião? Tiago fala, se você supõe ser religioso, então você deve fazer isso ou isso. Temos uma religião. Qual seria essa religião? A religião tem 2 aspectos só. Olha o que diz o versículo 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ora, se para o homem é impossível se religar a Deus, então a religião, seja qual for, é vã. Mas a nossa religião qual que é então? A nossa religião é se religar ao próximo, ao irmão. E nós fazemos isso quando nós praticamos a justiça, como diz o texto, visitar os órfãos e a viúva, e quando nós nos guardamos incontaminados do mundo, ou seja, quando nós não tomamos a forma do mundo. Romanos 12, 1 e 2, texto que nós meditamos ontem no culto jovem do reencontro, que nós não podemos nos acomodar e tomar a forma que o mundo quer nos colocar, porque o mundo tem uma forma, e eles querem que a gente tome essa forma, que eles propõem como forma. Por isso que o texto em Romanos 1 e 2 diz, não vos amoldeis a este mundo. Isso que Tiago está dizendo em outras palavras, guardar-se incontaminado do mundo. Então, qual que seria a nossa religião? A nossa religião é praticar a justiça com o próximo e se manter incontaminado com o mundo, porque qualquer outro tipo de religião é incapaz de cumprir o seu propósito, porque o único que pode nos religar a Deus é Ele próprio, através de Cristo Jesus. Então, se você tem uma religião, essa religião é você praticar a justiça com o próximo e se manter incontaminado com o mundo. Enfim, meus irmãos, primeiro capítulo da Epístola de Tiago traz uma coletânea de temas e de ensinamentos para mim e para você. São ensinamentos extremamente importantes sobre a verdadeira religião, sobre a necessidade de praticar a palavra e não somente ser ouvinte, sobre a importância de termos sabedoria, sobre o fato que devemos nos regozijar e nos alegrar nas provações, sabendo que as tentações são humanas e que nós devemos controlá-las, evitá-las. Tiago enfatiza que ser cristão é viver na prática da verdade a cada dia. Se há uma ênfase no livro de Tiago, é que a fé é algo que deve ser praticado. A fé é algo que deve ser vivido. E ele questiona a questão de que alguém que crê em Deus, que diz que crê em Cristo Jesus, mas não vive uma vida de prática, que não coloca isso no seu viver. Por isso o desafio de não viver uma vida teórica, não viver uma vida de conceitos, mas viver uma vida praticando a verdade de Deus. Que seja essa a sua motivação. Esse é o desafio lançado. E que seja essa a sua forma de vida e a sua decisão diante de Deus, de não ser uma pessoa apenas teórica, mas que seja uma pessoa que pratique a vontade e a verdade de Deus.
Que Deus os abençoe.